Verificando a conexão, estamos ao vivo. Vamos fazer os primeiros testes. Se alguém estiver me ouvindo, confere para mim se o áudio está bom, se a conexão está boa, se a visualização está boa. Temos uma convidada incrível hoje, incrível, de verdade. Convidada sensacional, já em ponto, estava em atendimento. E vamos colocar na live para poder otimizar o tempo. Satisfação imensa. Vê se foi um convite para ti. Aí, Oi, Fernando, tudo bom? Boa noite. Joia, boa noite. Tá me ouvindo bem? Super bem, e você? Tudo ótimo. Maravilha, maravilha. Te ouço bem, te vejo bem. Saiu correndo do atendimento. A minha atendimento agora. Acabei de dar tchau pro paciente, mas deu certo. Maravilha, maravilha. Vamos otimizar o tempo. Acredito que será uma aula hoje aqui. E, assim, eu acompanho vários podcasts seus, né? Além de ser um aluno de seus podcasts, eu acredito que a forma que tu traduz o tema da sua área é muito diferenciado. Acredito que tua audiência deve concordar comigo que a maneira que tu expressa, que essa tradução é feita, ela é muito bacana porque ela abre caminhos para o setor de psicologia. Eu sou um amante do setor também, né? Então, acredito que muitas pessoas devem adorar o seu conteúdo, acompanham diariamente, quase que diariamente, seus stories. E parabéns, de verdade. Eu acredito que, até eu te falei ali, você precisava abrir algo que desse acesso para outros profissionais que também pudessem nos entregar essa clareza, né? Porque eu acredito que existem áreas que a gente precisa entender com clareza, né? E muito se fala sobre saúde mental, sobre psicologia, mas pouco se entende, de fato, né? Então, eu quero apresentar para o pessoal aí a Nathalie Gudaiol. Eu pronunciei certo o seu nome? Nossa, certinho. E ninguém acerta, hein? Eu acho que de tanto ouvir, eu já acostumei já, né? Então, show de bola, show de bola. Então, mas eu prefiro que você se apresente da forma que você prefere. Dá um oi para a galera aí e manda bala. A live é sua. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, quero agradecer muito o convite do Fernando. Prazer estar aqui com vocês. A gente vai bater um pouquinho sobre psicologia, um pouquinho sobre neurociência. Fico muito feliz com as palavras, porque é delicioso ouvir isso e saber que o que a gente faz de alguma forma toca, que faz a diferença, porque eu acho que esse sempre foi o intuito, né? Sempre foi a busca. Então, me deixa extremamente feliz e estou aqui para contribuir. Espero que se eu conseguir ajudar uma pessoa que esteja aqui fazendo a diferença, já terá sido maravilhoso. Sou psicóloga de formação, graduação. Depois eu fiz pós-graduação em neuropsicologia, para aprender um pouco mais sobre o cérebro, sobre a cognição mesmo, a parte da inteligência. E atualmente eu estou fazendo outra pós-graduação em neurociência. Então, logo mais eu vou ter os dois títulos de neurociência também. Show de bola. Quantos anos você tem, Nathalie, para estudar tanto assim? Quanto? É, 34. é tão deselegante o homem perguntar a idade da mulher, né? Mas é porque a gente vê com o currículo tão extenso, né? Tão completo assim, bem bacana. E só para contextualizar, o que a gente trata aqui, o que eu venho tratando nos últimos meses, para o pessoal se inteirar por que eu convidei a Nathalie, é o seguinte: eu estudei marketing sobre um viés diferente do mercado convencional. Eu estudei marketing através do comportamento humano, da linha filosófica, da linha mais poética e da linha de psicologia mesmo. Psicologia do dinheiro, capital erótico e essas paradas tudo. E a gente entende que a indústria do marketing, ela realmente ela entende muito bem sobre comportamento humano, né?
E, inclusive, a gente sabe que eles contratam psicólogos, neurocientistas, para que as coisas. Bom, isso não é novidade, a maioria das pessoas sabe. Mas, para resumir, e para eu te fazer uma pergunta, a gente trabalhando nas três esferas da comunicação, que eu separo em que é espiritual, é a minha conexão com Deus, a emocional, que é a minha conexão comigo mesmo, e a física, que é as minhas relações, né? As minhas relações, ou como eu cuido do meu corpo de fato. Tratando sobre o tema. Tá travando para vocês ou tá bom aí? Não, para mim tá bom. Tranquilo? Então, beleza. Tratando sobre a comunicação comigo mesmo, aí entra num campo muito amplo que eu vou tentar fechar o máximo possível. Que é o quê? A gente percebe que hoje ou as pessoas estão apegadas demais uns aos outros, aquela famosa dependência emocional, porque a gente sofre daquele arquétipo do órfão, né? Você vai falar melhor sobre isso, sobre os problemas de infância que a gente tem, ou ela é daquele time que balança a bandeira que se você ficar sozinho, o mundo é mais bonito, né? Então a gente tem uma polaridade. E é óbvio que as duas, na minha visão, os dois pontos de vista corretos. Porém, na sua visão como profissional, atendendo, fazendo várias entrevistas com vários, tendo perguntas de várias pessoas ali atendendo de forma clínica, como que eu posso enxergar quando é um problema? A minha dependência emocional, porque quem é dependente emocional não sabe o que é, a maioria Uhum. das ou quem realmente acha que o mundo tem que ser sozinho, né, tem que viver sozinho, ele não precisa de ninguém. Na sua visão como profissional. Tá, vou falar então um pouquinho das duas coisas, tá bom? Primeira coisa, somos seres sociáveis. O ser humano, se a gente parar para olhar para as características do ser humano, nós não temos nenhuma característica que faça de nós o topo da cadeia alimentar. A gente não tem garras totalmente afiadas, a gente não tem visão noturna, a gente não tem uma capacidade de correr muito veloz, como alguns felinos, enfim, quando a gente junta todos os animais e coloca o ser humano, que somos animais, nessa categoria, não faz muito sentido, porque nós somos fracos. Então, tecnicamente, nós deveríamos ter sido extintos. Mas o que fez de nós o grupo sobrevivente e que dominou essa cadeia alimentar? O fato de que a gente se associou. A gente se associou e dentro do nosso grupo a gente tinha pessoas que pensavam de formas diferentes. Por isso, personalidades diferentes foram selecionadas pela natureza para que a nossa espécie pudesse procriar e isso foi sendo levado de geração em geração. Então, o que faz da gente forte? É o grupo. Show. Então, Show. essa história de viver sozinho é muito difícil porque ela é contra a natureza. Ela é antinatural, porque natural é que a gente precisa de relação. Eu não estou falando de relação amorosa, mas se a gente for pensar no Náufrago, que é um clássico da psicologia, tipo, acho que todo mundo que fez o curso de psicologia assistiu o Náufrago em algum momento da faculdade, ele começa a conversar com a bola, porque interagir é tão necessário para que ele não enlouqueça. Então, ele faz um amigo imaginário. E um monte de gente que conversa com planta, que, enfim, porque a É gente verdade. precisa dessa interação. A gente é social. E a nossa força está no fato da gente ser social. Então, eu acho que esse movimento todo que existe hoje de separação de todos os tipos, tipo assim, eles e nós, o pessoal da esquerda e da direita, os brancos e os pretos, tudo isso que separa, eu acho péssimo. Eu acho que quanto mais a gente se une, mais forte a gente é. E que a nossa força está no coletivo. Porque Legal. o simples fato da gente pensar diferente sobre determinados temas e assuntos é o que vai fazer com que a gente prospere, com que a gente consiga. Porque é simples, até no trabalho. Às vezes você está com um problema que você não consegue. Aí vem uma outra pessoa, que a pessoa, não, mas, meu, pega esse caminho. Aí você, nossa,
Era tão óbvio, mas eu não estava vendo. Porque a gente tem uma forma engessada de enxergar, que está vinculada à nossa experiência, à nossa forma de... Enfim. Então, a gente tem alguns comportamentos e um outro vê diferente. Então, eu acho que essa troca é muito rica, é muito válida. Eu não gosto da forma como, sei lá, os movimentos que tem hoje, assim, de separar muito em grupo, porque eu acho que é natural que a gente conviva com pessoas com as quais a gente se identifica mais, mas o ideal é que a gente convivesse com pessoas diferentes. E eu amo muito a minha profissão por isso, porque aqui no consultório, nossa, eu recebo todo tipo de pessoa, sabe? Então, assim, sabe assuntos que não tem nada a ver? Tipo, eu já atendi piloto de avião. E era sensacional quando eu tinha um piloto de avião. Porque a forma dele de enxergar era totalmente diferente. Eu adorava. E aí, na época, eu lembro que eu comecei a assistir um canal do YouTube que falava muito sobre avião e tal, porque eu aprendi um universo novo. Então, eu acho que é muito legal. E aí, depois vem uma outra pessoa que, sei lá, tem uma outra orientação sexual, que tem uma outra forma. E eu acho que isso é muito rico. E que muitas vezes as pessoas não têm essa oportunidade. É Isso traz verdade. experiência, assim. Então, isso é um ponto. E aí, depois eu vou responder a pergunta no final, vou fazer um fechamento, tá? E aí, do outro lado, as pessoas que têm dependência emocional. Normalmente, essa dependência emocional, ela tá vinculada com um sentimento de insegurança, né? Então, eu crio uma certa dependência emocional porque eu acho que, você vai conhecer alguém que vai ser melhor do que eu, você vai conhecer, se você for feliz e eu não estiver junto, você não vai sentir minha falta. Então, eu começo a criar determinadas fantasias no meu consciente, na minha mente, que não necessariamente são reais, mas que elas são reais para mim e que algo vai acontecer mais vinculado com o que eu penso sobre mim mesmo do que sobre o que você pensa de mim. Ah, Então, tem uma coisa do eu. Isso eu tô falando sobre dependência emocional quando a relação é ok, tipo, não tô falando de relacionamento tóxico, em que o outro faz você criar sim, dependência. Aí é uma, outro um relacionamento normal, né? saudável. Vamos lá, Saudável. saudável. Quando que as coisas, tipo assim, são normais e quando elas são patológicas? Quando elas afetam a minha vida. Então, isso é muito relativo. A gente considera sempre um transtorno a partir do momento que ele gera sofrimento. Então, precisa ter dor vinculada, ele precisa atrapalhar a minha qualidade de vida, necessariamente. Se não atrapalha a minha qualidade de vida, não. Mas e quando eu acostumo com o sofrimento, porque esse é um caso que você deve receber muito, né? Você vê que a pessoa acostuma com o As estado. pessoas tendem a observar, a olhar, então vem um olhar do familiar, realmente tem alguém para intervir, sabe? Assim, agora tem pessoas que tendem a gostar de ficar um pouco mais sozinha, que não gostam de ter toda essa troca. Significa que essa pessoa, sei lá, tem um transtorno de personalidade? Não necessariamente. Às vezes até tem, mas às vezes ela vive bem com isso. E aí, isso é uma questão muito grande do ser humano. Nós somos seres únicos. É Eu vou, subjetivo. antes de você fechar, eu quero aproveitar esse momento aqui. Hoje, com a popularização da informação sobre psicologia, nós Uhum. nos achamos psicólogos, certo? Porque tudo agora, o problema é meu pai e minha mãe, Tá? sacou? Porque agora eu tenho um problema de infância. Estou falando isso porque eu vivo no mundo de coaching, né? Existem coaches sensacionais e existem os caras que só replicam o que eles ouvem. E assim, eu vejo pessoas também que nunca nem estudou sobre comportamento humano de falar sobre esse tema como se ele tivesse algum domínio. Qual que é o perigo de eu achar que eu sei? Porque eu saber já é um perigo e eu achar que eu sei também é um risco. Qual que é o perigo disso? Primeiro que a gente precisa entender que quando a gente fala de psicologia, a gente tem muitas linhas de abordagem. Então, a gente tem escolas diferentes que estudaram a psicologia. Essa questão do pai e da mãe, dos traumas da infância, ela vem muito da psicanálise, que o Freud é o pai da psicologia, genial, devemos tudo a ele. Mas o que foi acontecendo foi que essas teorias, ao longo do tempo, elas foram se modernizando. Como, então, vamos lá, quando a gente entrar no campo da física. A gente tem uma física do Newton ali que explicava coisas que funcionavam para aquele ambiente. Mas quando você Sim, pensava em galáxia ou quando você pensava em um espaço micro ou macro, aquelas equações de Newton
elas não faziam mais sentido. E veio Freud, que conseguiu explicar outras... E veio Einstein, que conseguiu explicar outras coisas. Ele fez outras equações. Com a psicologia foi a mesma coisa. Teve o Freud, que foi o Newton, lá o pai, e algumas coisas cabiam muito bem. Só que a partir de determinados momentos, conforme você ia levando isso para um ambiente mais macro, para uma sociedade, talvez não fizesse tanto sentido. Então, na minha opinião, isso é a minha opinião, a gente tem teorias hoje mais modernas. Eu não trabalho, por exemplo, com trauma de pai e mãe, é um tipo de assunto assim que nem entra no consultório. Porque eu acho que a gente tem que trabalhar o momento presente, mas aí está vinculado à minha linha de abordagem. Isso, Como eu funciono, muito como eu... importante. Você tocou num assunto muito importante mesmo. Porque eu queria te perguntar umas coisas mais polêmicas. O que você acha sobre constelação familiar, por exemplo? Tá, constelação familiar, o que acontece, né? Eu estou te perguntando como leigo, tá? Eu não sei o que é constelação na prática. Tá. Eu só vi algumas... A constelação familiar... Eu não sou formada, tá bom, nisso, então me perdoem se tiver algum constelador ou alguém que conhece. Eu vou falar de uma forma leiga aqui, para uma linguagem geral. Eu sei que é mais do que isso. Mas um psicólogo alemão, ele começou a entender que existiam alguns processos familiares que estavam presentes no sofrimento dos pacientes. Então, a grande questão dele é que ele tem alguns pacientes que ele entrava com a psicologia tradicional e não dava resultado. E aí ele começou a querer buscar e entender por quê. Nossa, mas eu estou fazendo aqui, não está tendo cura e tal. E ele começou a entender que algumas coisas iam se repetindo dentro das famílias. E ele chamou esse processo de constelação como se fossem coisas que são levadas de geração em geração. E aí tem uma complexidade enorme com relação a isso. É uma mistura um pouco de áreas da psicologia, na minha opinião também, pelo que eu li, soube, eu vejo um pouco de psicodrama, de uma área específica da psicologia, unida a uma outra área da psicologia do Jung. E Jung, por si só, a psicologia é extremamente complexo, que é esse negócio dos arquétipos, do não sei o que. Eu acho muito legal. Mas eu não tenho conhecimento suficiente, porque eu não sou formada em Jung, então eu vi na faculdade, eu já li alguns livros, mas eu não tenho conhecimento técnico para falar, isso é isso, eu sei o básico. Mas eu vejo alguma coisa ali. Por quê? Porque eles falam sobre campo. E o Jung foi um psicólogo muito revolucionário na sua época, porque ele trouxe inconsciente coletivo, ele trouxe questões de que a gente tem um campo, ele falou de energia. Então, durante muito tempo, a própria psicologia do próprio Jung ficou uma coisa meio mística, né? Tipo assim, nossa, o cara fala de energia, porque ele falava disso. Então, e eles usam essas questões. O que acontece? Eu não sigo, tá? Eu não fiz a formação, porque eu tento sempre ir para um caminho da ciência. Então, hoje, a ciência não reconhece a constelação familiar. Eu não estou dizendo que ela não funciona. Eu estou dizendo que ela é difícil de ser mensurada cientificamente. É que a gente precisa ressaltar isso, né? Ela não é aprovada pelo CNP. E eu vou sempre na linha do que é aprovado. Então, eu acho que a psicologia é ciência. Tanto que quando você faz a faculdade de psicologia, na minha faculdade, entra no campo de biológicas, a faculdade onde eu me formei, em alguns lugares é humanas, mas na minha faculdade era biológicas. Eu fiz o campus de biológica e eu acho que psicologia é biológicas. Eu acho que é impossível você trabalhar com psicologia se você não souber o que é um tálamo, o que é um cerebelo, minimamente um pouco de neuro. Você tem que conhecer de processos de biologia, do que é uma célula, do que acontece no micro para que você possa chegar no macro, porque se você não entende como é que funciona a máquina, você não consegue entender o funcionamento do carro, minha opinião. Então, eu acho que a gente é muito ciência e que a psicologia, ela migrou um pouco dessa coisa da filosofia, que ela surgiu muito dessa coisa do penso, logo existo, só sei que nada sei. E aí ela, né, de todos esses questionamentos que as pessoas tinham,
E ela foi vindo, mas hoje ela fala sobre corpo, mente, sobre integração. A gente sabe que o intestino influencia em transtorno Sim. mental. Então, eu acho que ela é muito biológica. Que E essa inclusive é um tema sensacional sobre o intestino, que, né, que interfere bastante. é muito Acredito legal. que, nossa, pô, tem sido assim, incrível essa descoberta que eu tenho feito, né? Obviamente que eu não chego, sou um aluno ainda perto do que vocês estão fazendo, mas tem descobertas incríveis sobre isso, né? Tem muito. Só vou fazer um adendo aqui, o pessoal está entrando e saindo. Quem quiser fazer perguntas, pode perguntar aí, que a gente já pergunta aqui ao vivo. Teve uma pessoa que perguntou aí sobre quando a pessoa chega no narcisismo. Porque provavelmente a pessoa que é narcisista, ela não acha que ela é narcisista, já começa por aí. Né? Não sei se você pode responder depois, porque ainda tem aquela outra pergunta do ponto da dependência emocional. Mas são assuntos, assim, pessoal, que faz parte do nosso dia a dia e é um assunto muito amplo. Então, eu tenho certeza que não dá para fechar todo o raciocínio dela aqui. Mas pode mandar aqui nas perguntas aqui, que a gente já responde aí. Que Não a Nathalie fiz responde. curso porque eu não sei, eu não acho que eu sou boa para fazer curso. É engraçado, nunca pensei nisso. Também não sei curso do que eu faria, sabe? Mas, Nathalie, na nossa consultoria, a gente vai chegar nesse ponto aí, tá? A gente vai chegar nesse ponto. Não é nem. Bom, enfim, depois a gente conversa sobre isso, É, mas vamos prosseguir. é um transtorno de personalidade, tá? Tá. Então, ele é um transtorno que ele vai acontecer durante o desenvolvimento da personalidade. Diferente de quando a gente fala, por exemplo, de um autismo, que a pessoa nasce com essa condição, o transtorno de personalidade, ele vai, né, se desenvolvendo junto com a personalidade. O que está muito vinculado, né? Porque a nossa personalidade, é lógico, ela tem uma parte que é biológica, ela tem uma parte que é o ambiente e ela tem uma parte que é a experiência. Então, Sim. história de vida pessoal. Ou seja, a forma como eu interpreto o que aconteceu no meu ambiente vai influenciar a minha formação de personalidade. Uhum. E aí, existem algumas teorias a respeito do que acontece que essa personalidade ela se torna narcisista. Hoje o que a gente tem assim de mais coerente, digamos, na literatura, é que essa forma de narcisismo é um mecanismo de defesa que a pessoa cria para lidar com o ambiente que ela convive. Mas o que é muito louco é que não necessariamente todo mundo naquela condição desenvolveria o transtorno de personalidade, porque é isso. Tá. O ser humano é muito único. Então, às vezes, você pode pegar o filho do mesmo pai e da mesma mãe, ou seja, com a mesma carga genética, e aí você coloca no mesmo ambiente, um desenvolve o transtorno e o outro não. Porque é a forma como aquele interpretou o que aconteceu na vida. Então, isso é relativo, a gente precisa considerar isso. E aí, como se fosse um mecanismo de defesa, essa personalidade, ela vem para não deixar que o externo afete. Tá. Então, eu sou melhor, eu consigo mais, estão fazendo isso porque querem me provocar, porque, sei lá, eu sou uma pessoa muito boa demais e todo mundo quer puxar meu tapete. É um próprio mecanismo, Isso tem a talvez, ver de... com temperamento também? Então, mas aí o que você chama de temperamento? Porque, tipo, essa é uma Quando, palavra, por exemplo, o que é temperamento? por exemplo, quando a gente aprende sobre colérico, pneumático, tem alguma coisa a ver ou isso é personalidade? Não tem a ver com temperamento? Sobre o que é? Não entendi sua pergunta. Eu não Voltou. entendi o que você falou. Colégio? Não, sobre os 4 É. temperamentos. Tem a ver com isso ou não? Sou colérico, fleumático, não tem a ver com isso. Não sei o que é, tá? Tipo assim, o que vocês chamam de temperamento, a gente chama de humor. E a Isso, que gente seria. tem transtornos de humor, tá? Sim. E aí a gente vai ter, tipo assim, sentimentos que são associados ao humor, e algumas pessoas que têm alteração de humor. O transtorno de personalidade narcisista não é um transtorno de humor, ele é um transtorno de personalidade. Então ela não tem variação de humor. Ela é uma pessoa estável que ela acha que é melhor do que o outro. Então, Entendi. ela tem uma forma de
o meu é melhor, eu sei mais, sei lá, minha grama é mais verde, o que eu fiz é melhor, todo mundo tem. Autossuficiente, né? É, eu deveria ser muito bem tratado, porque, pô, eu sou a Nathalie Godoyol. Como assim? Eu vou sentar na mesma cadeira que todo mundo? Então, assim, é uma supervalorização do próprio eu como um mecanismo de defesa. Geralmente essas pessoas conviveram em ambientes extremamente difíceis e é o que você falou, elas não têm consciência de que são assim, porque para elas todo mundo funciona desse jeito. E Legal. aí traz muito prejuízo no dia a dia. Então, quando essa pessoa se percebe como diferente, quando ela começa a entender que ela não consegue perseverar a amizade, que ela não consegue se manter no relacionamento, que ela não consegue, ela sempre é excluída, e aí ela fala, pô, tem alguma coisa errada, porque todo mundo, meus amiguinhos estão tudo casado e eu não consegui casar, ou todo mundo tem um monte de amigo, eu não tenho tanto amigo, todo mundo, eu brigo com as pessoas, então ela começa a ter prejuízo na vida dela, e aí ela vai buscar uma ajuda e ela entende que alguma coisa no funcionamento. E aí você tem que trabalhar muito porque personalidade não se altera, né? A pessoa, tipo, o transtorno de personalidade não tem cura. O que a gente Nossa, faz é trabalhar com controle. Então a pessoa vai entender o funcionamento dela e vai começar a entender que para as outras pessoas não é assim. E aí você vai trabalhando uma série de questões para que ela consiga conviver em harmonia com relação a essas conexões que ela vai fazendo. Essas relações e nessa jornada, porque essa é uma jornada de autodescoberta também, né? de Né? todo. De todo mundo, né? Então, quando eu devo procurar um psicólogo? Ou será que eu devo me prevenir, procurar um profissional? Ou eu só procuro quando eu tiver um problema mesmo? Porque eu até uns 2 anos atrás, para mim, eu era cético, sabe? Qualquer profissional da área, seja terapeuta, psicólogo, psiquiatra, né? Só que em 2000, quando eu tinha 25 anos, eu tive uma crise de pânico e tive que parar no psiquiatra. Até eu ter algumas experiências boas naquela época, então foi muito bom para mim. Na sua opinião, que momento que eu devo procurar um profissional de fato? Ó, o ideal, vamos falar de o ideal e do real, tá? Porque eu não vou mentir, nem ser hipócrita. Eu sei que não é uma coisa de fácil acesso, barato para todo É, mundo. Não esse é um impedimento. queria que você tivesse esse comportamento preventivo, né? Sei lá, eu vou trocar de emprego, eu vou mudar de cidade, sei lá. E eu sei que isso pode, então eu vou procurar, vou fazer aí um acompanhamento para que eu consiga viver essa mudança da melhor forma possível, enfim. É o ideal, é o ideal. Eu tenho pacientes que não ficam sem terapia. Então, são pessoas que realmente se habituaram e que não importa qual seja o momento de vida, a pessoa está na terapia, porque para ela, tipo, é como ir para a escola, é como trabalhar, faz parte do cotidiano. É Sensacional. uma parte, tá, da população. Eu acho que talvez a gente esteja caminhando para um futuro assim, porque eu vejo que hoje tem muito adolescente que pede para fazer terapia, então talvez isso vai evoluindo com o tempo e a gente vai tendo mais pacientes assim. Hoje Acessibilidade. ela é bem pequena e geralmente as pessoas procuram mesmo quando elas têm alguma questão. E aí eu acho que quando você percebe que você não está dando conta de resolver um momento que você está com algum tipo de prejuízo na sua vida, e aí esse prejuízo pode ser nas relações, na sua vontade, na sua motivação de fazer as coisas, é o momento de você buscar. Num luto é muito importante, quando você perde alguém muito próximo, acho muito importante de fazer o acompanhamento. Enfim, término de relacionamento, muitas vezes as pessoas buscam. Isso, assim, o ideal seria que a gente realmente tivesse uma manutenção, e de repente não semanal, mas até que fosse algo quinzenal para você. Mas eu entendo que não é um acesso tão fácil e que a gente, aqui no Brasil, a gente trabalha muito mais com tratar doenças do que prevenção de doenças. E isso é muito louco, né? Porque quando Isso eu é fiz muito, meu TCC, isso é muito louco. eu tinha que defender a ideia de TCC para a banca, né? O TCC da pós. E aí a minha professora falou assim: da onde que veio isso? Por que você resolveu fazer esse tema? Porque o tema de todo mundo da minha sala era Alzheimer, Parkinson, não sei o que, não sei o que, isso é
neurodegenerativa e alguma coisa, em um título depois. Então, tipo, Alzheimer, qual a forma de, sei lá, conseguir fazer não sei o quê. Parkinson, como... Enfim. E aí veio essa... e eu pensei assim, eu não quero falar de doença, porque eu já tinha feito a da graduação, já tinha sido doença. E eu peguei a questão da atenção concentrada, que era o Mindfulness, que na época estava bombando, e falei, se eu aumentar a atenção concentrada do paciente, não por meio de meditação, mas por meio de treinamento cognitivo, que era que é a área da reabilitação neuro, eu aumento o nível de felicidade, tendo em vista que eu aumentei a capacidade atencional? Tipo, eu teria o mesmo efeito Mindfulness, só que com treinamento cognitivo, então eu queria associar as duas. E aí ela achou muito estranho esse tema. Ela falou assim, nossa, mas por que você escolheu falar disso? Mas por quê? Porque a gente não fala de prevenção, porque, tipo assim, e não existe literatura. Quando você começa, tipo assim, eu fui pesquisar pesquisas que falavam, pesquisas científicas que falavam sobre felicidade. Não tem. Tem 3, 4, e eles falam sobre bem-estar. Não falam. Por quê? Porque o nosso foco vem no médico quando você já ficou doente. É isso. Você falou de um ponto interessante, porque eu fiz mentoria para alguns profissionais, para vários profissionais, palestras sobre estratégia de marketing para profissionais da sua área, e eu percebo que eles têm uma linha de raciocínio só para tratamento. Por mais que ele fale da prevenção, mas até as abordagens de conteúdo, palestras, artigos que eles trazem é sempre o assunto tratamento. E a gente sabe que tratar é mais caro, dá mais prejuízo do que prevenir. Não só financeiro, mas Sim. o prejuízo que você gera na sua vida mesmo, para você mesmo. Você se autodestrói, você se autoflagela. Por exemplo, um distúrbio, por exemplo, que você demora para descobrir. Saca? Então, é justamente isso que eu disse lá no começo, que essa tradução que tu faz da área, ela deveria ser mais popular. Eu Saca? acho que eu recebo muita crítica às vezes, sabe? Por causa disso. Tipo, a maioria é ótimo, de verdade, assim. Mas eu acho que todo mundo, né, que é muito novo isso pra mim. Então, eu comecei a fazer vídeo pro YouTube há muito tempo atrás, mas os meus vídeos não eram muito bons, acho que estavam muito técnicos e tal. E aí, começou depois dos podcasts mesmo, que começou a virar mais. Então, é muito novo pra mim, essa coisa dessa troca de todo mundo. E tem gente que fala assim, é muito mais do que isso. Não é desse jeito. Não sei o quê. Mas a gente tem que simplificar. Tipo, eu sei que é mais do que isso. Só que eu não estou fazendo uma palestra num simpósio de medicina. Eu farei isso em março. Aí eu vou fazer uma apresentação para médicos, para neurologistas. É diferente. Aí eu vou falar de área, não sei o quê. Mas pelo menos para mim, sei lá, eu tô vendo lá um podcast de um piloto de avião. Os caras começarem a falar de técnica, de não sei, eu vou sair fora, eu vou falar, eu não sei nem o que é. Não quer ele, tá? Não conheço, vou embora. Então a pessoa tem que te conectar com coisas que para você faz sentido. Eu acho. Que é funcional, porque tem muita coisa que quando o especialista fala, eu não entendo. Eu como paciente, né? Ou como um futuro cliente. A mesma coisa quando tinha cliente advogado. Fala, cara, você vai fazer conteúdo, você está fazendo para outro advogado? Porque a maioria dos nomes que você utiliza não é comum no nosso dia a dia. É comum para você que é da área. A gente tem que adaptar o nosso discurso para nossa plateia, né? E se a plateia não entende, a culpa é nossa. Mas o que acontece é que você leva muita paulada dos próprios profissionais da área. E isso eu nunca imaginei. Mas é muito. Quem vem criticar é o cara que estudou com você, é o cara que é psicólogo, é o cara que não sei. Ai, cadê a pesquisa? Tipo assim, a galera vem questionar, não sei o quê. Ai, você simplificou, não sei o quê. Então, o que eu acho? Que isso faz com que muitas pessoas tenham medo. Porque elas pegam e falam assim, não quero ser criticado, eu não quero ser... Porque vem, é inevitável, assim. Isso, que eu sou desse tamanho. Agora, você imagina pessoas que têm milhões e não sei o quê. Deve ser muito difícil. Então, eu acredito que por isso muita gente... Mas pra você tá tudo bem, levar essas porradas tá tudo bem. Hoje em dia eu apago, nem leio. Assim, quando eu vejo que fala, tipo assim, o pessoal começa... falou besteira. Eu não leio o final, já apaguei, sabe? Eu não
Isso é Não, bom, não, mas no começo. porque assim, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. E é o que eu estou te dizendo. Não, eu não preciso puxar saco de ninguém. Quando eu vi o teu conteúdo pela primeira vez, eu falei assim, até uma abordagem de forma diferente. Porque a impressão que existe um mundo da psicologia e existe um mundo real. Essa é a impressão que eu tive no início. Né? Então, quando você pega um profissional que traduz isso e torna funcional, pô, você tem no podcast, você fala sobre um exercício que você pode fazer no dia a dia. Né? Você fala sobre uma prática, você fala sobre uma autopercepção. Pô, as pessoas falam, pô, realmente, eu acho que o caminho é esse. Entendeu? Você começa a ter acessibilidade. A acessibilidade do conteúdo da área começa pelos profissionais. Eu estou falando isso até como treinador de especialistas, né? Porque na hora que. Qual que é a maior dificuldade quando a gente tem um especialista que ele vai atrair público, por exemplo? Porque ele não consegue traduzir sua mensagem. Né? Ele dificulta o acesso do cliente dele. Então, o que eu quero, para eu não sair dessa sistemática, quais são as três top perguntas que você recebe, ou quais são as mais comuns, mas que as pessoas não estão atentas, de fato? Mas os maiores problemas que ocorrem na sociedade, mas que as pessoas não estão atentas. A ansiedade, eu acho que é de praxe, assim, todo A mundo, mais, né? muito de ansiedade, muito de TDAH. Eu acho que é uma coisa que está muito em alta, então todo mundo acha que tem transtorno de atenção. É uma coisa, nossa, todo dia quando eu entro tem tipo 6, 7 direct perguntando se tem TDAH, como faço para saber se eu tenho TDAH, qual que é a principal característica de quem tem TDAH. Então isso é muito comum, assim, e bastante coisa relacionada a relacionamento. Isso eu não sei por quê, mas eu já falei uma vez com a Karina, que faz o podcast comigo, eu falei, Cássia, tem muita coisa de relacionamento, principalmente relacionamento amoroso. Então, Isso. é bem corrente, assim, as pessoas tendem a ter muita dificuldade de se relacionar com o par. E independente de questão de gênero, se esse relacionamento é hétero ou Ah, homossexual, acho que o relacionamento amoroso é um grande desafio para o ser humano. é, talvez seja por isso que eu comecei a fazer essa pergunta para ti. Porque apesar de não ser um profissional de fato da área, mas eu trabalhei com mulheres há 12 anos, eu tinha negócio de beleza, e atualmente também ainda atendo, o meu público maior é feminino, eu percebo que os maiores questionamentos é relacionamento conjugal, seja namorado, ficante, seja marido, mulher, e assim, a gente percebe que isso, as pessoas até evitam se relacionar também por conta disso, né? Que eu te perguntei no começo. Ah, então eu tenho que ficar sozinho, que ficar sozinho é bom, porque ela já quer evitar algum tipo de transtorno, né? Eu acho que é a mesma coisa de quem não compra cachorro porque o cachorro vai morrer, sabe? Assim, tipo, tem gente que não namora porque o namoro pode acabar. E aí você, tipo, não vou comprar cachorro porque o cachorro vive só 13, 15 anos e aí ele vai morrer, eu vou continuar vivo e eu vou sofrer. Tá, só que você deixou de passar 13 anos com o cachorro que pô, são impagáveis porque você vai morrer. Então, tem coisas que a gente tem que viver, né? E que vale o preço. Eu acho. Essa é a minha opinião. Hoje não é mais meu nicho de trabalho, hoje eu trabalho mais na área de diagnóstico e os únicos pacientes que eu recebo no consultório são de reabilitação de neurocirurgia. Então eu já não faço mais essa parte de terapia mesmo, esse já não é Ah, trabalho. tá. Mas eu Esses fazia pacientes, esses pacientes, eles têm o que exatamente? lesão cerebral. Então, tem, por exemplo, o paciente foi atropelado por um caminhão. E aí ele Hum, teve lesões em diferentes áreas do cérebro. E aí eu trabalho com a neuroplasticidade para reabilitar as áreas lesionadas. Então, a gente vai reabilitar a memória de trabalho. Nesse caso específico desse paciente, ele tem uma questão de olfativa. Então, a gente vai estimular o olfato, esse tipo de coisa. É então você faz exercícios para o cérebro. isso. Olha que É como se fosse sensacional. uma fisioterapia, só que uma fisioterapia cerebral. Então, do mesmo jeito que quando você quebra a perna, o cirurgião vai lá e coloca teu joelho no lugar, significa que você pode voltar a andar? Não. Se você não tiver um fisioterapeuta que te ensine a usar seu novo joelho, você não anda. É a mesma coisa. O neurocirurgião vai lá,
faz o trabalho dele, retira, enfim, o que tem que retirar, e aí a gente vai lá e reabilita. Legal. Então, é uma reabilitação, é isso que eu faço hoje. Mas eu tive muito paciente de terapia e 92% era por causa de relacionamento amoroso. Caraca. De todas as Assustador. desde o adolescente, homens, mulheres, as mulheres procuram mais, porque eu acho que tem, de A repente, causa maior é o quê? A causa maior. gente que é casada e não se dá bem, Errou gente que tem relacionamento. no processo seletivo e aí agora fica. É tipo assim, o casamento não é legal, então as pessoas vivem em pé de guerra, tem um casamento muito complicado e com problemas bem recorrentes, e aí a pessoa, ela tende a ter problemas, né, emocionais, então é mais comum que pessoas que vivem em ambientes mais caóticos tenham questões, ansiedade, depressão, então elas vêm por esse motivo, mas aí quando você vai ver, tem uma correlação com aquilo que acontece em casa. E de adolescente, muito essa Interessante isso. coisa do abandono. Interessante isso. Tipo, eu gosto de não sei quem, mas não gosto de mim. Me traiu. Aí aqueles relacionamentos que vai e volta. Muito esse tipo de relação, assim, conturbada, digamos. Tem muita teoria da conspiração com relação a isso, né? Eu acho que existe um pouco da própria sociedade mesmo, em que, da forma como as coisas são colocadas, porque se a gente for ver, eu acho que o grande problema dos relacionamentos começa lá quando a gente é pequenininho, porque a forma como você entende relacionamentos é muito diferente de como são relacionamentos. Então, isso te gera uma frustração muito grande. E como as pessoas se relacionam mal, você tende a ter mau exemplo. Quantos casais você conhece que são muito bem casados? E que, tipo, se dão super Ah, bem? difícil, hein? Eu acho que tem um só, eu acho. Eu conheço meu sogro e minha sogra, tipo, que andam de mão dada até hoje quando vão no shopping. É Só. bem difícil. É bem difícil. Porque você fala assim, pô, eu me inspiro pelo menos E 50%, assim. que, É assim, difícil. sei lá, os caras têm 40 anos de casado, mais, acho que 42, e assim, chama de bem, lindinho, tipo, acho fofo, sabe? Sim, Lindinho, você não sei o quê, tipo, só. é. Gatinha, nananã, só. Não conheço mais nenhum. Eu não- na verdade, eu percebo que a maioria, na verdade, se suporta. Essa é Não, a impressão que eu né? Às vezes, tipo assim, o cara é casado com a mulher há 50 anos, sua mãe, olha, eu vou te falar, não sei o quê, tipo, só fala mal, só tenho. falou pra pessoa na frente dos outros, não sei o quê. Então, primeiro que você cresce numa sociedade em que você tem maus exemplos. E depois a mídia te prega uma coisa que não é relacionamento, é paixão. E aí eu acho que a gente entra num âmbito de frustração muito grande com relação a isso, porque a gente espera uma coisa que não é. E que existe mesmo um movimento de que seja dessa forma, porque a partir do momento que você está preso em relacionamento, você não sobe, né? Tipo assim, se você não tem relacionamento, porque quando você olha para a pirâmide de Maslow, o que, que ele fala? Que, em Sim, primeiro lugar, você tem que ter comida e moradia. Se você chegar para uma pessoa que está em condição de rua e você falar, olha, vou arrumar um date para você, a pessoa vai falar, meu, obrigada, eu não quero um date. de boa. Eu quero comer, tipo, eu quero dormir, eu quero ter um lugar para fazer minhas necessidades fisiológicas. Tipo, é isso, esse é o objetivo primário da pessoa. Sim, A partir do momento, assim como, tipo assim, eu vou te pagar um curso em Harvard, o cara vai falar, não, obrigada, não quero estudar em Harvard, não adianta, vou te pagar uma palestra X. O pessoal não está naquele momento. E o segundo degrau é o da procriação, porque é o básico, né? E para procriar, você precisa ter relacionamento. Não necessariamente, mas socialmente, sim. Então, você sim. busca um parceiro para que você possa ter uma família, porque nós, seres humanos, quando procriamos, pares para ajudar. Tipo assim, um bebê dá muito trabalho. Então, você precisa, tecnicamente, ter um par ali que vai te ajudar até que aquela prole possa, né, caminhar sozinha. E você busca esse parceiro durante a sua vida. E se você fica ali, qual que é o próximo passo? Dinheiro. Pode ver Sim. que normalmente as pessoas bem-sucedidas tendem a ser pessoas bem casadas ou que se relacionam muito bem. Tipo, elas estão
sei lá, muito bem sozinhas, ou elas são pessoas, tipo, que tiveram um casamento próximo e que deu certo, não sei o quê. Geralmente acontece isso, porque você tende a se preocupar com isso depois, que é a mesma coisa do cara que passa fome. Ele não tá preocupado se a fulana gosta dele ou não, ele quer comer. E você só Sim. pensa em dinheiro e poder quando você tem relacionamento. Faz sentido. E a, Faz sentido. é, porque Porque a maioria dos homens bem-sucedidos são casados. Talvez seja por isso. você tem casa, você tem comida, você tem um lugar que você sabe que tá lá, que você tá protegidinho. Choveu, você tem teto, não sei o quê. Aí você tem uma mulher, né, a sua esposa lá, não sei o quê. Então você tem a questão sexual resolvida, você não precisa ir atrás. Você tem parceria, então você tem alguém por você, você tem mais uma mente pensante, você tem... Isso daqui eu tô falando biologicamente, não tô nem entrando Sim, em sim. Jung, em nada que é tipo filosófico, de yin e yang, não sei o quê. Mas, tipo, você tem ali uma parceira, alguém que tá lá com você. Você tá garantido nisso também. O que você vai pensar? No próximo passo. Por que as Sim. pessoas É, aí, milionárias olha só. pensam tipo assim, você pegar a pessoa mais pobre, provavelmente, ela vai pensar menos em questão de espiritualidade, não no sentido de igreja, mas no sentido dessa coisa da evolução e do devolver para a sociedade, não sei o quê, do que uma pessoa que tipo, atinge um patamar muito alto Com certeza. ela tende a se preocupar mais com isso. Tipo, a vida me deu muito. De que forma que eu posso retribuir? Então, você vai ver que, tipo, grandes personalidades, não sei o quê, geralmente fazem esse tipo de trabalho, de assistência, não sei o quê, porque é uma preocupação que você vai ter lá na frente. Porque se você não tem nem para você, se para você é difícil pagar a fatura do seu cartão de crédito, você não tem muito tempo para pensar, tipo assim, como que eu posso ajudar a sociedade a fluir? É natural. Então, a gente vai subindo degraus, né? Eles são diferentes. E eu acho que essa coisa do ficar preso no relacionamento faz com que poucas pessoas pensem no dinheiro e no poder. Sim, faz Mas total sentido. Outro dia, não é isso daqui, não é teoria, não é nada. Sou eu pensando sozinha nas coisas que eu vejo, porque eu acho que, tipo assim, todo mundo sabe como é um casamento. Mas por que quando você assiste um raio de uma série, não é real o negócio? Porque não. Tipo, sei lá, ou aqueles filmes assim. Uma vez eu assisti um filme que a mulher ficava com o cara, não sei o quê, aí eles se desencontravam, aí ela casava, ela tinha filho, aí eles se reencontravam, aí o cara morria, aí não sei, é sempre uns negócios, umas tragédias, que o amor, ele, tipo, ele fica só no âmbito da paixão, e isso não é relacionamento, porque relacionamento é convivência, é dia a isso dia, isso é atração sexual. Vamos combinar. mas é mais do que isso, né? Tipo assim, você não desculpa, mas você Ah, não vai ficar casado com ninguém 40 anos que a pessoa vai chegar e seu coração vai disparar. Não vai. não, eu Vira. digo quando você fica no relacionamento, mas tem desejo por outro, igual você contou do filme, né? Ah, Se não. Mas encontra. aí ela tinha se separado do marido, ela voltava lá e revia o cara da infância. E aí eles viviam um amor louco, não sei o que, até que o cara morria. E aí, tipo assim, é sempre essa coisa baseada no romantismo, né? No movimento literário do romantismo. É sempre o amor platônico que nunca se concretiza. Então, você já coloca essa mentalidade no ser humano de que o amor, ele nunca vai se completar. Porque toda vez que o casal se encontra, tipo, como que era a novelinha da Malhação? Tinha um casalzinho que se apaixonava no primeiro dia de aula, aí tinha dois vilãozinhos que queriam sempre separar o casal. Então, aquele casal vivia tentando se encontrar, não sei o quê, não sei o quê, e quando ele se encontrava, acabava. Então, Sim, morria na paixão. Porque a sequência daquilo, que é a mesma coisa do conto de fada, de tudo, não tem sequência. sim. Faz total sentido o que você falou, porque outro dia eu quase fui massacrado por um movimento respeito pra caramba, Red Pill. Quando eu falei sobre que os homens precisam parar de querer ser machão e achar que eles, pegando várias mulheres, eles são melhores que os outros. E de verdade, eu não vou pedir desculpa, porque essa é a minha linha de raciocínio e eu respeito de todo mundo. Quem está aqui for desse movimento, está tudo bem. A questão é o seguinte, que quando a gente pega tudo que você falou aí, que é a sua visão, né, como profissional, e, pô, quando eu tenho diversas relações,
quando eu tenho a necessidade de pegar várias mulheres, é porque eu tenho uma disfunção, concorda? Emocional ali. Tem essa necessidade, disfunção, desculpa, não é esse nome, né? Uhum. Disfunção, mas eu tenho alguma falta, algo me falta para eu poder estar sempre com essa busca, né? De querer ter alguém diferente no meu relacionamento. Pelo menos é o que a gente percebe, porque outras áreas da Você pessoa não acha que é desenvolve também. por causa do grupo, porque eu acho que esses grupos influenciam bastante também, né? Principalmente quando você é mais novo e tal. Então, eu acho que tem as duas coisas. Pode ser que tenha uma questão sua, interna, mas pode ser que seja só um reforçamento grupal, que é o que faz muita gente usar droga, né? É, Porque você exato. fica com vontade de cheirar cocaína. Então, assim, nenhum dia você vai acordar e vai falar, nossa, caramba, acordei com uma vontade de cheirar cocaína. Isso não existe. Mas você faz porque é um comportamento que é reforçado por um grupo. Então, normalmente, você começa a fazer parte de um grupo em que aquilo faz parte daquele grupo, e aí você, primeiro que você começa a normatizar aquilo, tipo, isso daí é normal, todo mundo cheira, porque no seu contexto todo mundo cheira. Então, aquilo começa a Sim, ficar mais normal para você. E às vezes você quer entrar para aquele grupo. Então tem os dois lados. Por um lado, você pode começar a achar aquilo normal, e aí a partir do momento que é normal, então para você fazer tá tudo bem, porque todo mundo faz, porque uhum, dentro do grupo aquilo é um comportamento ok, ou sim, você pode querer pressionar aquelas pessoas, e aí não necessariamente te faltava algo que te fez ir lá e buscar e não sei o quê. Mas talvez se a gente olhar para um aspecto assim mais amplo, o que te fez se relacionar com essas pessoas especificamente, não sei o quê, vai ter alguma coisa ali que vai falar disso. é Mas sobre isso. tem É sobre muita isso. Não coisa é uma regra. que é. Não é uma regra, né? Da área não é uma regra. Então, mas eu acredito que tudo que você busca em excesso é uma falta. Eu acho que na verdade tem a ver um pouco com insegurança, o que eu percebo, e É, aí isso é uma visão particular e minha mesmo, assim, porque eu nunca vi nenhum tipo de pesquisa a esse respeito, mas o que eu percebo, eu acho que os homens que mais traem geralmente são os caras que têm, tipo, uma mulher muito bonita e que de repente não são pessoas tão atraentes assim, e aí ficam num negócio de, tipo, sei lá, autoprovação, de uma coisa de querer. Geralmente, assim, o que eu vejo mais, assim, porque às vezes você vê um cara muito bonito que poderia sair com muita mulher e, tipo, o cara de boa. quando eu digo a falta, é sobre isso, uma falta de autoimagem, autoestima. Porque parece que ele precisa estar sempre provando para alguém algo, saca? Então, Estou te falando isso porque percebe também tem algo o comportamento social que reforça isso? social, O homem. social. Lógico que tem, porque, tipo assim, o cara, se ele pegar muita mulher, ele é bom, ele é não sei o quê, e aí ele tem que ser, até porque existe todo um movimento também de que o homem nunca pode falar não, É, né? Tem exa- muito isso, assim, e por quê? E não, porque isso era uma coisa de quando eu era adolescente, era engraçado, né? Que os caras falavam assim, fica com não sei quem, não, 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 meu, você é viado, não sei o quê, beija ela, não. E eu é, pensei assim, já deve ser diferente, porque, né, as coisas mudaram, o pessoal mais consciente, não sei o quê. Eu tava vendo um vídeo no TikTok ontem, aí o cara pegou e falou assim, eu vou falar coisas que as mulheres se preocupam, mas que os homens não ligam. Coisa número um, pneuzinho. Homem não liga pra isso. Se o cara deixar de ficar com você porque você tem um pneuzinho, é porque ele não gosta de mulher. E aí, de é, novo, entendeu? Tipo assim, você não tem direito a ter escolha. Tipo assim, se você tiver um determinado estilo de. Você tem que. Porque, você não gosta de mulher? sim, sim. Então, eu acho que tem muito isso também, assim, de que às vezes a pessoa não queria, mas ela se vê numa situação de que ela tem que. Sim, eu tive essa experiência até mesmo porque eu te disse que trabalhei no setor de beleza há 12 anos, com mulher. Né? 99,9% era feminino. Então, não era comum não era comum você não sair com mulher casada. Hum. Você é julgado por conta disso. Porque você respeita as suas clientes, você é julgado. E, realmente, o grupo te forçava isso, né? Então, é sobre isso. E a gente está chegando aqui a uma hora quase já. Né? Parece que. Passa Ó, rápido. o doutor Felipe aí, um abraço. Você vê que
eu tentei aqui até te cortar algumas vezes para poder aproveitar o máximo de informação sua, da forma que tu traduz o teu conteúdo. É realmente assim, eu passaria mais 1, 2 horas aqui te ouvindo, mas eu quero te agradecer. E o pessoal que ainda não segue, ou quem não acompanha diariamente a Nathalie, ela coloca os exercícios lá, que eu perguntei, mas eu sabia que ela coloca os exercícios praticamente todos os dias, né? Uhum. Nos stories, e assim, sensacional o seu trabalho, parabéns. E inspire outros profissionais também a traduzir a sua. Porque nós precisamos. A gente brinca que a gente está falando sobre desenvolvimento humano não para se tornar melhor do que os outros, mas para poder se tornar um ser humano mais agradável, que dê para conviver mais, numa sociedade melhor, que a gente possa prosperar e parar de encher o saco dos outros. Total, Né? concordo plenamente. Então, obrigado. Eu que quero agradecer de verdade. Acho que foi um bate-papo muito gostoso que a gente abrangeu muitos temas aí diferentes. Eu tentei fazer várias perguntas aqui, né? Que talvez seria a dúvida do pessoal aqui. Mas, assim, aí, ó, o trabalho sobre paisagens foi hoje o seu story? Eu coloquei lá nos destaques, Nos porque destaques. o pessoal gostou e tem tudo a ver, porque esse dos Jardins falava sobre relacionamento. Tá lá, é a primeira bolinha dos destaques, estão os três. O primeiro que a gente falou de personalidade, o segundo que é como o outro me vê, e o terceiro que era de relacionamento. Show, Tá, show de bola. vamos lá. Obrigado. Tem alguma mensagem que você quer deixar? Eu teria mais perguntas para te fazer, mas realmente não vai dar tempo. Fazer outra, foi bem legal, né? Legal. Obrigado. Viu? Eu acho que a mensagem principal, quando a gente fala assim, primeiro para a gente prestar atenção, né, em qual ambiente a gente está se colocando, porque esse ambiente vai influenciar diretamente, e da gente prestar atenção também com essas questões de coletividade, porque muitas vezes essa coletividade acaba te alienando. Então, de prestar atenção, sabe? Acho que o ser humano perdeu muito a conexão com o próprio eu, com a intuição, e que isso é muito importante, que talvez se a gente pudesse resgatar esse valor de, sabe, de intuição e de deixar um pouco essas coisas, porque eu acho que hoje a gente segue muito o movimento de manada e muitas vezes a gente funciona. E talvez voltar e entender que cada um é um e que o que funciona para um não é o que funciona para todo mundo seria uma coisa bem interessante para que a gente pudesse ter mais discernimento e mais saúde emocional. Show de bola. Sensacional. Sensacional. Obrigado, viu? Obrigada a Mais você uma vez, prosperidade nos seus negócios. também. E dessa semana a gente marca nosso horário, tá bom? Nada. Obrigada, viu, gente? Boa noite para todo mundo. Um abraço para todo Outro. mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.